Alô, lotequeiros de plantão, Loteca concurso 1213, programação oficial, jogos nacionais e também alguns jogos internacionais, maioria dos jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série A, né? 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B, 2 pelo Campeonato Inglês e 1 pelo Campeonato Espanhol, né? Ou seja, 9 jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série A, né? 2 da Série B, 2 do Campeonato Inglês e 1 do Campeonato Espanhol. O placar oficial das partidas da Loteca 1212, né? Tivemos essa surpresa aí que foi um empate entre Flamengo e Vasco. O Flamengo poupou jogadores, mas isso não justifica, né? Quando dei meus palpites, previ isso, né? Fui de coluna 1 em coluna do meio e realmente acabou dando um empate. Esse jogo foi uma surpresa. Tivemos 2 zebras, que foi o Remo perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 1-0, jogo considerado zebra, e a vitória do Grêmio, mas é clássico, né? Mas mesmo assim foi considerado uma zebra. O Grêmio venceu o Grenal, jogo no Beira-Rio, vitória do Grêmio. No caso, tivemos 2 zebras e 3 surpresas. Os outros jogos, favoritos confirmados e dentro da normalidade. Um ganhador, né? Uma aposta ganhadora, acertou 14 jogos e levou um prêmio de R$ 917.174,26. 13 acertos, tivemos 32 ganhadores, cada um levou R$ 6.141,79. O ganhador foi de Santa Catarina, né? Não temos como ter a certeza se foi uma aposta sozinho, né? Ou se foi um grupo de pessoas que fez um bolão, mas foi uma aposta ganhadora de Santa Catarina. E o prêmio estimado de R$ 1 milhão para esse próximo concurso, né? Agora sim está dentro da realidade, porque sempre a Caixa está colocando, as loterias Caixa estão colocando a estimativa muito baixa. R$ 1 milhão é a estimativa de prêmio para esse concurso 1213, né? Com 5 jogos no sábado e os outros 9 jogos no domingo, né? Teremos jogos pela manhã no domingo, 10 horas da manhã, Aston Villa e Fulham, da Inglaterra, 11 horas da manhã, Grêmio e Vitória da Bahia. Já temos probabilidades aí para esses jogos, né? E Barcelona e Real Sociedade no jogo 14. O Barcelona está como super favorito. Se der empate ou vitória do Real Sociedade, será considerado uma zebra. Os outros jogos bem equilibrados, né? Com destaque aí para o jogo entre Vasco da Gama e Cruzeiro, muito equilibrado, 33% vitória do Vasco, 29% de empate, 37% de vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro vem bem no campeonato, venceu mais um jogo, venceu o Bragantino por 2-1. Né? Teremos Bahia e Palmeiras, jogo difícil para o Palmeiras, jogando na Arena Fonte Nova. Newcastle e Arsenal, jogo 12 pelo campeonato inglês. São esses os principais destaques desse concurso 1212. Em seguida, vou dar meus palpites para esse concurso, baseado nas informações que tenho até o momento, né? Destacar também o Atlético Paranaense, que tem uma arrancada incrível aí na Série B, né? Várias vitórias consecutivas. A equipe agora já está próxima do G4, brigando pelo acesso para o Campeonato Brasileiro do ano que vem, a Série A, né? Jogo 13, Bragantino e Santos, jogo também difícil. O Bragantino joga em casa, mas os Santos aí podem surpreender. E são esses os principais destaques aí, nessas cotações e probabilidades oficiais aí de especialistas. Em seguida, eu vou dar meus palpites para esse concurso 1000. Agora eu vou dar meus palpites para esse concurso 1213. O jogo 1 aí, um grande jogo, clássico brasileiro aí, Rio-São Paulo, Corinthians e Flamengo, na Arena Corinthians, jogo difícil. Flamengo que empatou com o Vasco, provavelmente após essa rodada do meio de semana na Libertadores, irá com força máxima para o cima do Corinthians na Arena Corinthians. Vejo o Flamengo como favorito, por isso vou de coluna 2 nesse jogo 1. Jogo difícil, mas acho que o Flamengo agora vai buscar essa vitória. O Flamengo tem um histórico muito bom jogando na Arena Corinthians. Todas as vezes que enfrentou o Corinthians, o Flamengo, na maioria das vezes, se deu bem. Né? O Flamengo tem um aproveitamento melhor contra o Corinthians na Arena Corinthians do que o Corinthians enfrentando o Flamengo. O Flamengo está melhor no histórico de confrontos na Arena Corinthians até hoje. Por isso eu vou de coluna 2 no jogo 1. Lembrando que eu vou usar 4 duplos nesse jogo, né? A aposta custa R$ 32. Né?
Jogo 2, Fortaleza e Sport. O Fortaleza, que jogou até bem contra o Palmeiras, até um certo ponto da partida, perdeu por 4-1, mas estava 1-1 até um bom tempo. No final, desleixou e perdeu por 4-1, enfrenta o Sport, que vem esperançoso após a vitória contra o Corinthians por 1-0 na Ilha do Retiro, mas será um jogo muito difícil no Castelão contra o Fortaleza. Eu vejo o Fortaleza como favorito para esse jogo, por isso eu vou de coluna 2 no jogo 2. Aliás, coluna 1 no jogo 2, né? Eu vou seco no jogo 1 aqui, no jogo 2 eu vou seco no mandante, né? Coluna 1 no jogo 2, Fortaleza. Jogo 3, Juventude Internacional. Clássico gaúcho aqui. O jogo é em Caxias do Sul, na casa do Juventude, jogo dificílimo para o Inter. Vou usar meu primeiro duplo aqui e vou de duplo aberto. Aqui só a vitória interessa as duas equipes. O Inter, que após o Grenal, perdeu para o Grêmio por 3-2 de virada, demitiu o técnico Roger Machado. E terá aqui um jogo dificílimo. Os dois têm que jogar para vencer. O empate não interessa a nenhuma das duas equipes. Estão próximas ali, brigando contra o rebaixamento. O Internacional já está em alerta e o Juventude já briga lá embaixo há muito tempo. Jogo 4, Vasco da Gama e Cruzeiro. Jogo dificílimo para o Vasco, como também para o Cruzeiro, porque será fora de casa, né, em São Januário. É um jogo com muito cara de empate, mas eu vou arriscar aqui um duplo e vou um duplo fechado no Cruzeiro. Vou de empate e coluna 2. Vejo o Cruzeiro com um grande elenco forte. Claro que o Vasco pode vencer, pode, mas o momento do Cruzeiro é muito bom e eu acho que o Vasco não vence esse jogo, na minha opinião. Pode vencer? Claro, é futebol. E puder usar um triplo nesse jogo, seria ideal, mas eu vou de coluna do meio e coluna 2 no jogo 4. Jogo 5, Atlético Paranaense e Operário, Ponta Grossa no Paraná. O Operário, fantasma, atual campeão paranaense, né? Enfrenta o Furacão, que agora está como um furacão mesmo. Engrenou, se eu não me engano, 6 vitórias já consecutivas na Série B. A equipe venceu mais um jogo neste final de semana por 2-0 Vila Nova de Goiás e está embalado em busca do G4 da Série B, em busca de subir para a Série A do ano que vem, né? A equipe já está muito próximo do G4 do Campeonato Brasileiro da Série B após essas vitórias consecutivas. Eu vou de coluna 1 no jogo 5. Acredito que o Furacão vem embalado e vença o Operário nesse jogo 5, coluna 1. Jogo 6, Atlético Mineiro e Mirassol. O Atlético Mineiro também vem numa crise muito grande, perdeu mais um jogo. Nesse final de semana, enfrentando o Mirassol, que venceu mais um jogo. A equipe já está no G4 há 3 rodadas, vem muito bem o Mirassol. A última derrota foi para o Flamengo por 2-1 no Maracanã, e vendeu caro essa derrota. E vai dar trabalho aqui o Atlético Mineiro. Eu vou arriscar um duplo aberto, porque acho que o Mirassol pode vencer esse jogo. O Mirassol pode se aproveitar da situação do Atlético Mineiro e nos contra-ataques vencer esse jogo, na minha opinião, é uma equipe muito perigosa. O Atlético Mineiro não interessa o empate, então um duplo aberto aqui, meu terceiro duplo nesse jogo 6. Jogo 7, Grêmio, após a vitória contra o Inter, né, deu muita moral. O Grêmio venceu por 3-2 o Clássico e eu vou de coluna 1 no jogo 7, a vitória da Bahia tem um histórico muito ruim jogando fora de casa. Jogo 8, Aston Villa e Fulham, da Inglaterra, campeonato inglês aqui, o Aston Villa joga em casa, na minha opinião é favorito para vencer esse jogo, né? Eu vou de coluna 1 no jogo 8. Jogo 9, Bahia e Palmeiras. Aqui é um jogo difícil para o Palmeiras que vem embalado no Campeonato Brasileiro, né? Venceu por 4-1 Fortaleza, terá esse jogo difícil e é um confronto de Rogério Ceni contra Abel Ferreira. É bem equilibrado esse confronto, é o técnico brasileiro que mais venceu jogos contra Abel Ferreira foi Rogério Ceni, sabe jogar praticamente contra Abel Ferreira, jogo difícil, mas o Palmeiras também, na minha opinião, vai jogar para vencer, por isso vou usar meu último duplo nesse jogo, vou de coluna 1 e coluna 2 nesse jogo 9. Só a vitória que interessa as duas equipes. Jogo 10, Fluminense e Botafogo do Rio. Clássico no Maracanã. O Fluminense conseguiu uma boa vitória no Barradão contra o Vitória da Bahia por 1-0 no sábado, fora de casa. E o Botafogo venceu o Atlético Mineiro também por 1-0. Jogo difícil, clássico aqui. Eu vou de empate seco nesse jogo 10. Clássico, um cara de empate aqui. Jogo 11, Criciúma e Paysandu. Criciúma venceu mais um jogo em casa contra o CRB, vem embalado. Também acredito aqui na força do Criciúma jogando em casa, no Heriberto Hilsen.
em Criciúma, Santa Catarina, a equipe que está brigando pelo acesso para a Série A do ano que vem, ponto a ponto ali no G4. Então, vou de coluna 1, jogo 11. Jogo 12, Newcastle e Arsenal, da Inglaterra, clássico inglês aqui. Vejo o Arsenal melhor, mas é um jogo difícil, na casa do Newcastle. É jogo difícil, eu vou aqui de coluna do meio, empate seco nesse jogo. É um jogo com cara de 0-0, 1-1, na minha opinião, né? Costuma dar muito empates nesses jogos aí. Vou de coluna do meio por intuição, mas vocês sigam a intuição de vocês, e um triplo aqui seria ideal para esse jogo 12. Jogo 13, outro jogo difícil, Bragantino e Santos. Bragantino que ontem perdeu no finalzinho para o Cruzeiro por 2-1, jogando lá no Mineirão. Precisa se reabilitar, a equipe caiu muito de produção, né? Chegou no início do campeonato a passar muito tempo no G4, mas está mais embaixo na tabela do que na parte de cima. Enfrenta um Santos que venceu a equipe mista do São Paulo por 1-0. Jogo difícil também. Eu vou também de coluna do meio, é o triplo aqui, dos pobres, né, que muita gente fala. Coluna do meio nesse jogo 13 aqui, também com cara de empate, na minha opinião, mas quem puder usar triplo, é jogo para triplo também. Tudo pode acontecer. Agora o jogo 14, mais tranquilo, na minha opinião. Barcelona é muito favorito contra o Real Sociedad. Coluna 1, jogo 14. Se acontecer um empate ou uma vitória do Real Sociedad, que será uma grande zebra. Foram esses os meus palpites para esse concurso 1213, baseado nas informações que tenho até o momento. Se possível, gravarei outro vídeo ainda nessa semana. Semana passada só gravei um vídeo. No começo da semana, devido ao trabalho, não tive tempo de gravar outro. Acertei o jogo entre Flamengo e Vasco, eu fui de coluna 1, coluna do meio. Acertamos alguns jogos, mas foi um concurso muito difícil. Não é à toa que só houve um ganhador, na casa dos 14 acertos. E levou mais de R$900 mil, de Santa Catarina. Sigam a intuição de vocês, pessoal. Boa sorte a todos. Loteca rumo aos 14. Jamais desistiremos.